Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E há uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da região e que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição, meu nome é Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar os nossos episódios. Dessa forma, a gente provoca o algoritmo do YouTube para que ele distribua para mais e mais pessoas. Também siga-nos no Instagram, no Facebook, nos acompanhe no Spotify em áudio e vídeo e também os cortes lá no TikTok. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode seguir a Orplan nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Pela Doar Digital você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma totalmente automatizada e economizando em torno de 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Sérgio, a Aline e a Marlete da comunidade terapêutica Acolher, e vamos querer saber dessa história toda aí também, né, que só de olhar um pouquinho nas mídias de vocês, assim, é bem especial. Sejam muito bem-vindos. Gratidão. Meu nome é Marlete, eu tenho 59 anos, cor clara. Nesse momento estou de camiseta verde, escrito Acolher de branco. Estou de óculos e brincos verdes. Gratidão por estar aqui. Alegria. Muito bem. Olá, o meu nome é Aline, mulher, branca, cabelo loiro, comprido, estou com o cabelo solto e estou vestindo uma camiseta branca, também escrito Acolher. Legal. Olá, eu me chamo Sérgio, 1,70 m, olhos castanhos, né? Cor morena, de praia, né? Uma gratidão estar aqui hoje. Que legal. É porque a gente está gravando na praia, né? Aqui estamos em Itapema, então... Eu nasci aqui. Que legal, que legal. Comunidade terapêutica Acolher. Como é que começou a história da comunidade? Bom, a Ou antes comunidade... dela, né? Vamos entender todo o contexto aí. Na realidade, a comunidade terapêutica Acolher, ela nasceu da necessidade, né, de várias famílias que nos procuravam quando estavam precisando de ajuda na área da dependência química. Ela nasceu no dia 25 de julho de 2012, né? E o nome Acolher, a Marlete pode falar depois como surgiu o nome Acolher, mas foi uma ideia dela, onde 25 pessoas se reuniram lá na minha casa e desde então foi fundada a Associação Acolher, que tem como viés hoje o tratamento, a reinserção social e a prevenção na área da dependência química. Nós fizemos um trabalho maravilhoso nessas áreas e tem dado um resultado fantástico, né? Então, por isso que a gente ainda continua nesse trabalho há mais de 12 anos.
em relação às comunidades terapêuticas, no modo geral, no Brasil e no mundo, a comunidade terapêutica ela nasceu após a Segunda Guerra Mundial, né, onde o psiquiatra Maxwell Jones ele necessitava que as pessoas, os soldados que voltavam da guerra, precisavam de um tratamento, porque era utilizado muito ópio e heroína na época da guerra, e quando terminou a guerra, o que fazer com essas pessoas? Então, com a reforma psiquiátrica lá na Europa, surgiu então o Maxwell Jones, fez uma casa, né, um retiro, para que esses soldados pudessem ser tratados do seu transtorno, né, causado pela guerra, causado pelo uso da droga e tal. E desde então, com o nascimento, com a ideia de Alcoólicos Anônimos, a partir de 1935, se juntou Maxwell Jones com o pessoal de Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos. Então, se formou a comunidade terapêutica que é hoje, baseada em regras, espiritualidade, terapia, né? E depois veio o Hugo de Leon, um papa das comunidades terapêuticas, que reformulou tudo isso, trazendo a ciência para dentro da comunidade terapêutica. No Brasil, a comunidade terapêutica ela chegou em 1978 com o padre Haroldo Hahn, um texano dos Estados Unidos, que veio para o Brasil fazer um trabalho, e ele percebeu a necessidade no Brasil dessa área de tratamento na área da dependência química. E ele, então, fundou a Fazenda do Senhor Jesus na cidade de Campinas, que é uma referência também hoje na área da dependência química. Então, estima-se que hoje no Brasil, 75% das pessoas com transtornos de uso de substâncias estão sendo tratadas em comunidades terapêuticas. Até pouco tempo porque houve uma mudança na lei, né? Que passou a elas se chamarem comunidade terapêutica, antes tinha uma outra nomenclatura, né? Ele chamava era casa de apoio, né? E a comunidade terapêutica, na realidade, ela veio... Centro de reabilitação, não é? Centro de reabilitação. Ela veio com o viés de fazer aquele trabalho que o Estado não fornecia. Então, ela veio mais no viés religioso. E depois com a chegada de Maxwell, do Hugo de Leon, se trouxe a ciência para dentro. Tanto é que hoje a psicologia, a assistência social são áreas imprescindíveis dentro de um processo de tratamento, né? Então, foi uma evolução muito grande. Claro que, apesar desse trabalho hoje tá mais voltado para a área ciência, da ciência, também tem os critérios da espiritualidade, da disciplina. Isso é a essência da comunidade terapêutica. Ser humano integral. Isso. Ajudar integralmente o ser humano. Porque ninguém acorda de manhã cedo e diz assim, hoje eu vou virar um dependente químico. Não, há uma história por trás disso tudo. E essa história é que ela tem que ser tratada, ela tem que ser verificada, para nós podermos dar um tratamento de qualidade. Né? E o tratamento, ele não é só para a pessoa com transtorno de uso. As famílias também sofrem com isso. Né? As famílias, eu sempre falo que ninguém se recupera ou se trata no mesmo ambiente que ficou doente. Né? Tem que ter uma reformulação, tem que ter uma diferença. Então, as comunidades terapêuticas aqui no Brasil têm um grande viés do Padre Haroldo. Aqui em Santa Catarina, mais precisamente do Coronel Valmor. Então, antigamente, era assim, era muito rígido o tratamento. Então, depois, como eu falei, da chegada do De Leon, as coisas começaram a ser modificadas, né? Mais tratamento, a ciência sendo trazida para dentro da comunidade terapêutica. Antigamente não se pensava em ter um psicólogo na equipe. Era monitores, coordenadores e deu. Né? O padre, o pastor fazendo, mas hoje não.
Hoje há um leque, né? Tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem assistente social, tem o educador físico, educador social. Senão nem abre, né? E também tem isso, né? Sim, é uma... Segue, né? Então, a partir do momento que as comunidades terapêuticas elas começaram a dar esse resultado positivo para o tratamento, claro, havia a necessidade de o Estado regulamentar tudo isso, né? E essa regulamentação veio a início com a vigilância sanitária, né? Com a resolução 101 da Anvisa, que veio para delimitar o que é uma comunidade terapêutica, que até então não se tinha uma regulamentação. E desde então, as comunidades terapêuticas foram regulamentadas. E depois disso, tem várias outras leis que estão em vigência, né? Para que as comunidades terapêuticas possam prestar um serviço digno, porque, como você sabe, em todas as áreas tem o que é gente boa e aquelas que não prestam serviço de qualidade. Mas, infelizmente, ainda todos estão no mesmo balaio, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa de diferente. E na Acolher, a gente procura fazer várias coisas diferentes, trazendo para que o acolhido que está lá se tratando do seu transtorno, ele possa perceber, pô, existe vida, né? Depois que eu parei de usar, depois que eu parei de... Existe uma vida. E nós, né, isso eu falo da Aline e da Marlete, que são duas pessoas fantásticas nessa área, quando elas fazem promoções, elas fazem esse evento com esses meninos, que eu digo, levar eles para cinema? Como? Não, mas nós vamos, né? Nós vamos levar eles para cinema. Deus o livre se você falasse isso há 10 anos atrás de uma comunidade terapêutica. Como que vai sair com essas pessoas numa sociedade assim? Entendeu? Mas o viés é esse, da Acolher, é reinserir a pessoa na sociedade, né? E isso requer trabalho, né? E essas duas estão de parabéns. Então é isso aí. Isso eu acredito, né? Que aliás, não deve ser fácil, né? No caso, a Acolher trabalha só com só público masculino maior de idade, né? A de 18 também não. a 60. Né? Dependendo do idoso, né? Porque hoje, com a expectativa de vida aumentando, né? Tem idoso ali de 80 anos que faz coisas que um rapaz de 19 não faz. Né? Então, tem todos esses viés. Então, a gente sempre faz uma triagem, né? A triagem é que ela vai dizer se a pessoa está apta ou não para a internação. Além, claro, né, de todos os exames, de toda aquele roteiro que tem para a pessoa ser internada conforme a Anvisa determina, e a legislação também fala o que pode ser feito para uma pessoa ser internada, né? Desde o exame de tuberculose, HIV, hepatite, um atestado de aptidão de um médico, né? Não precisa ser um médico psiquiatra, pode ser um médico clínico geral, que ele ateste, né? Que ele diga que aquele paciente está apto para ir se tratar de uma comunidade terapêutica, que ele está consciente, que ele está sabendo para onde que ele vai, e assim existem essas regras que, passando por tudo isso, a pessoa está apta para o internamento na comunidade terapêutica. Aí isso chega na tua mão. Sim. É um protocolo, né, que precisa ser completo, tanto essa avaliação de um clínico, porque o clínico, nós hoje precisamos considerar os transtornos associados à própria doença da dependência, né, que são alguns. De imediato, esses transtornos não são muito claros, né? Obviamente, um clínico, ele tem essa habilidade, porque o atestado de aptidão primário que a gente precisa é que esse paciente esteja, entre aspas, né, consciente ali com os familiares ou não, que ele está indo para uma comunidade terapêutica fazer um tratamento, né? Que ele é independente, que ele toma banho sozinho, que ele vai passar pelo processo de abstinência, isso tudo nós estamos preparados para lidar, mas que não tem prejuízos maiores, né? Psiquiátricos, por exemplo, ou uma saúde mental elevada que nós não iríamos conseguir conter
junto com a dependência, né? Então, tudo isso é avaliado quando passa por esse protocolo, aí chega até a comunidade, nós avaliamos esse paciente, as medicações que são, né, ali também solicitadas para uma abstinência primária e outras que já vêm se ele já tem esse acompanhamento, né? E aí ali começa a nossa missão também. Vale afirmar também que o internamento na comunidade terapêutica, ele tem caráter voluntário. Sim. Né? A pessoa vai se ela assim desejar. E também, assim como ela desejar sair do tratamento, ela tem total liberdade para isso. É diferente das clínicas de contenção, né, que fazem um outro As involuntárias, né? as involuntárias. O nosso tratamento, a comunidade terapêutica, ele tem esse viés de ser voluntário. Na verdade, querer estar é aquele momento onde esse paciente, essa pessoa, chega realmente no seu limite, pede ajuda. A família, né? Quando eles chegam com a família, isso não é uma regra geral, né? Não são todos que chegam lá com os seus familiares, infelizmente. Mas a partir do momento que ele chega lá, por ser voluntário, sim, mas logo depois ele já começa a sentir, né, essa necessidade, né, da abstinência, do uso. Então, toda a equipe, né, nós temos que fazer todo esse esforço para poder mantê-lo ali dentro dessa realidade. Muitos momentos difíceis de abstinência, né, que vão passar. E a aceitação dele já é o primeiro passo para que ele realmente resista, né, a tudo isso e permaneça no tratamento. E a família, né, que é essa parte para nós até tão difícil quanto esse paciente ficar, é essa identificação da codependência, né? Onde esse familiar, durante muito tempo, ele acabou até se acostumando com uma situação que é muito difícil, porque uma mãe, um filho, um pai, uma esposa, enquanto ele não buscar informações e também buscar um auxílio, eles não sabem o que fazer, o que precisa ser feito corretamente, né? Então, é uma dúvida, é uma angústia, são vários sentimentos também, de culpa, de medo, né? Então, a família toda fica refém também desse momento decisivo. Então, aí entra também a minha parte, né? A equipe, ela se movimenta em cima desse paciente, que apesar deles irem para lá buscar praticamente em todos um caminho, eles são diferentes, né? Então, a gente também avalia caso a caso. Nós precisamos ter o cuidado, né, de não lidar com o paciente da forma como devemos lidar com outros. Então, tudo isso é muito, essa equipe ela tem que estar muito em sintonia para a gente não perder esse paciente e para que ele realmente fique. Eu queria só falar da missão. Você fez uma pergunta para o Sérgio, né? Por que a acolher, né? E tem um anonimato, né? Mas eu já vou quebrando o anonimato do Sérgio, né? Que ele permite hoje. Na verdade, antes da acolher, nós iniciamos um trabalho numa instituição. Nós ficamos nessa instituição mais de 15 anos, que foi a instituição que acolheu o meu esposo, né? Onde eu fui buscar ajuda e lá levei ele para um tratamento. E quando eu cheguei lá, um lugar muito difícil acesso, condições assim bem precárias de tratamento, mas eu vi ali uma essência, né, de querer fazer algo. E ali o meu esposo fez o tratamento e eu me envolvi diretamente, que eu já nem mais ia visitá-lo, eu já queria fazer parte de tudo aquilo, porque me encantou. Eu já conversava com a família, né? Foi na época também que eu fui conduzida a um programa de auto e mútua ajuda, o Amor Exigente, e lá eu identifiquei
a minha gravidade também de doença. O quanto eu estava adoecida, o quanto eu não tinha condições naquele momento de ajudar o meu esposo. E ali eu realmente descobri que poderia fazer muito mais, né? Não só por ele, mas por outras pessoas. E foi um sonho nosso. Nós sonhamos juntos dentro desse tratamento que nós iríamos mudar a forma de tratamento de uma equipe, né? Aí começamos, depois ele terminou o tratamento e nos empenhamos dentro dessa instituição ainda durante muito tempo, né? Capacitar os profissionais foi a primeira comunidade. Quando eu entrei como voluntária, levei praticamente 4 monitores para Campinas para capacitá-los, né? Na FEBRACT, na época, a Federação de Comunidades Terapêuticas. Contratamos a primeira psicóloga, né? E assim a gente viu que seria possível. Saímos depois de um tempo, por alguns problemas dessa instituição. Para mim, pessoalmente, foi bem frustrante da forma como nós saímos. E até então eu também nem queria mais saber de comunidade terapêutica. Mas é uma missão, né? E eu não tinha que querer nada. Já tinha sido picada Não tinha como, né? pelo mosquitinho. Só que eu fiquei bastante desamparada no sentido emocional, porque era um amor muito grande que a gente tinha por aquele lugar, né? Até mesmo por ele ter se recuperado lá. Mas, enfim, não conseguíamos ficar pela nova gestão, enfim. E aí essas pessoas, esses 25, que entre eles eram pessoas que também se recuperaram junto com ele, disseram que nós não podíamos parar, que nós tínhamos que continuar e que eles iriam nos ajudar. Então, na verdade, o nome Acolher foi através da acolhida que eles fizeram comigo. Então, eles me acolheram. Naquele momento, muito difícil, né? E aí surgiu Acolher. E não foi fácil, foi muito difícil, nós não tínhamos recurso nenhum, mas foi uma força que vinha de dentro e que um dia um líder espiritual meu, ele falou para mim: Marlete, porque eu sofri muito pelo desligamento que eu precisei fazer com essa instituição. E ele falou: então, a tua missão é com quem? Né? É com um específico lugar ou com pessoas que vêm te buscar vocês para ajudar? Essa é a tua missão. Não importa onde você esteja, você vai ter que ter força para continuar. Se a cor é branca, verde ou azul, tanto faz. E aí fomos abraçados, né, por esses membros e que depois também nos abandonaram, porque eles abraçaram e depois agora é com vocês, né? E hoje nós estamos aí com a Acolher há 12 anos. Conquistamos dentro desse projeto, desse programa, dessa missão, coisas que não conseguimos nas outras gestões. E é esse o Acolher, né? E que recuperou a minha vida, que recuperou a vida do meu esposo e que nós não temos como ficar guardado para nós toda essa bênção, toda essa graça, né? Que eu acredito que eu sou obediente a Ele, tenho medo, porque eu sei que Ele nos deu essa capacidade, Ele nos capacitou, porque Ele nos escolheu, né? Então, essa foi um pouco da história dessa Acolher, e que depois veio uma psicóloga, que não é só psicóloga, é uma grande parceira, né? Mas o trabalho é rico, acreditamos realmente que quando o trabalho acontece por uma entrega com muito amor, com muita responsabilidade. Hoje a nossa instituição tem um programa que não adere tabaco, que é difícil, né? Porque manter uma pessoa lá ainda com várias abstinências, né? E comorbidades, e também vem essa droga lícita, que é tão difícil quanto, mas estamos lá, firme e forte, né? Com as dificuldades, sim, mas sempre acreditando que tudo vai melhorar. Uau, isso aqui já quase dava para fechar já. Que lindo, lindo. Gratidão.
É isso aí. E como a Marlete falou, a gente não faz nada sozinho, né? E aí depois veio a Aline, que às vezes eu digo para ela que ela é muito chata, sabe? Mas tivemos outras Pode, Aline. tivemos outras psicólogas. Não, claro, tivemos vários profissionais fantásticos na Acolher, né? A Acolher, ela é hoje o que é, por causa também dessas pessoas que deram o seu melhor, que fizeram o que tinha que ser feito naquela época. E, claro, e as coisas mudam, né? É um ciclo, né? Os ciclos se transformam e tal. E a Aline veio, como a Marlete falou, não é uma apenas psicóloga, né? Ela faz coisas que até eu duvida. Por isso que eu digo que ela é chata, até porque ela pega muito no meu pé, que eu sou o administrativo, né? E ela quer sempre as coisas, né? Como eu falei, levar pessoas pro cinema, levar pessoas para o piquenique, para a praia. Eu digo, mas tu tá maluca, Aline? Como é que tu vai? Não, nós temos que dar um jeito, nós temos que fazer, né? E é assim, é assim. E esses dias até a gente viu na rede social uma dinâmica que tem, que eu passei para ela, olha só, Aline, que eu achei. Ela assim, vamos fazer com os meninos, só providencia o material. A partir de agora, tu já não olha mais essas coisas, já nem encaminha mais. Como você sabe, as coisas são difíceis, né? Porque tudo gira receita, tudo gira recursos e a gente tem que correr atrás, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda não dispõe, apesar de já termos ser habilitados para ser para assinar o contrato, mas até o momento não foi assinado o contrato ainda em virtude de orçamento, dotação orçamentária, mas a gente está aí esperando, não paramos de trabalhar por causa disso. Esse é o grande viés da coisa. Nós não deixamos não vamos fazer porque não. Se puder ajudar, vamos lá, vamos correr atrás e estamos aí, né? E é a Aline que vai se defender, porque ela é muito chata, não sei. Será? Mais ou menos. O que é o mais difícil dentro da comunidade? Lidar com o Sérgio? Olha, é um grande desafio. Em todos os contextos, são um grande desafio. A psicologia sempre esteve envolvida dentro desse tratamento, né? Dentro dos modelos de acolhimento da dependência química. Porém, como ainda não estava regulamentada, não era obrigatório a participação do psicólogo. Então, tinha algumas que tinham psicólogo e outras que não. A partir de 2006, que as coisas começaram a mudar, e aí o psicólogo passou a ser obrigatório dentro das comunidades terapêuticas. E aí foi tudo reformulado, a forma de tratamento, o olhar para esse ser humano, né? Eu vou completar 6 anos na Acolher neste ano, e eu caí de paraquedas nessa área, porque na minha graduação, enquanto psicóloga, eu nunca tinha ouvido falar sobre comunidades terapêuticas, um pouquinho sobre dependência química, algo muito superficial, mas ainda não tinha realmente entendido do que se tratava. Foi quando eu mudei para Santa Catarina, eu vim do Paraná, morar em Santa Catarina, aqui em Itapema, e aí eu comecei a trabalhar numa outra comunidade terapêutica, fiquei um tempinho lá e conheci a Acolher. Encontrei a Marlete, né, no meu primeiro dia, já entendi que a gente tinha a mesma linguagem, a mesma paixão por essa área. E hoje, a minha atuação ali na Acolher é tanto no atendimento individual, né, de fazer a psicoterapia, de entender o contexto, a origem do problema com a dependência química, porque, como a Marlete falou, tem muita coisa associada, né? E quando tem comorbidade associada, a gente nunca sabe o que veio primeiro. Primeiro veio uma depressão ou primeiro veio o vício, né? A dependência química se instalou. O que veio? E aí a gente vai fazendo todo esse estudo. Nós temos também o atendimento em grupo, né? Que é trabalhar através de reunião, de palestras, para que possa haver a identificação dos pares. A dependência química não é instalada só em uma pessoa, tem outras pessoas com problemas semelhantes, e aí a gente une forças para conseguir enfrentar o tratamento
como o Sérgio falou, um tratamento voluntário. É difícil. Primeiro é difícil eu saber que tenho esse problema e aceitar essa doença, né? E aí depois entender que eu preciso ir para um tratamento, ficar acolhido, é um grande, grande desafio. Né? Então a gente trabalha também através desses grupos com eles, e aí eu procuro sempre fazer de uma forma muito dinâmica, porque a comunidade terapêutica, a gente prepara ele, né? Prepara esse paciente, o que vai encontrar aqui fora, né? Uma vida real. E ele precisa começar a viver isso dentro da comunidade. Então, nesse sentido, a gente já trabalha a reinserção social desde o início. Por isso que a gente faz esses passeios, essas atividades, a gente lá realmente procura promover um ambiente familiar. Tudo que ele vai viver lá dentro é o que ele vai encontrar aqui fora também. Né? E é difícil porque envolve, muitas vezes, além do paciente, uma família como um todo. E aí, se é difícil para o paciente entender que ele está num estado doente e que ele precisa de ajuda, A família. imagine a família. Não fui eu que usei droga? Por que eu tô doente? Por que eu vou me tratar? Como assim eu preciso de mudança de comportamento? Às vezes é mais difícil porque ali não tem nem o voluntário nem o involuntário, né? Exatamente. Porque não reconheceu ainda, né? Exato. E isso é um grande desafio, né? Então, a gente trabalha também nessa área com as famílias, a gente tem reuniões regularmente para tentar fazer essa orientação e a adaptação do grupo de amor exigente, que é muito importante para as famílias, né? E aí também a capacitação de equipe, sempre promovendo, né? Como o Sérgio falou, hoje a gente tem os recursos limitados, mas o profissional ele precisa estar capacitado e preparado. Porque ali é uma demanda que é difícil, é complicado você lidar com várias demandas ao mesmo tempo e as nossas demandas pessoais. Então, a gente sempre está fazendo, a cada 90 dias, uma capacitação interna da nossa equipe para que a gente possa estar realmente à altura de oferecer um tratamento digno e humanitário. Falar a mesma linguagem, né? Que é necessário. A equipe precisa falar a mesma linguagem. Essa é a nosso lema lá de focar nisso. Porque existem várias dificuldades, né? Principalmente os monitores são aqueles profissionais que ficam em plantões 24 horas, né? E a gente sabe que além da dependência, além desse paciente vir com comorbidade e a sua própria dependência, ele vem com alguns vícios de comportamento, né? Então, para ele ali, a forma de conduzir numa manipulação mesmo, né, inconsciente, mas ao mesmo tempo necessitando de algumas aprovações. Então a equipe ela precisa falar uma única linguagem. É o que nós orientamos a família também em casa. É o que nós encontramos muitas vezes essa forma de educar, né? Não, vai lá, pede para o teu pai. Não, vai lá e pede para a tua mãe, né? Então ele já vem com essa forma também dentro do seu próprio ambiente familiar, né? Sempre buscar aquele que vai ser mais favorável àquilo que ele quer, né? Então, é muito difícil. E já vem às vezes com engano, né? Não, mas o pai disse que é assim. Sim. Na verdade, o pai não falou nada, né? São vários fatores. Agora, você imagina colocar no mesmo ambiente 20, 25 pessoas, 30 pessoas, com culturas diferentes, né? Um hondurenho, um gaúcho, um nordestino, um cearense, né? Convivendo no mesmo ambiente. Catarinense. O catarinense. Agora você imagina, além de todos esses problemas, né, que vêm em virtude do transtorno do uso de substância, tem também a cultura de cada um deles, que vem com uma cultura diferente. Lá no Ceará é permitido isso, aqui no Sul, pelo amor de Deus, fazer isso está errado. Então, até ajeitar tudo, porque a dependência, o tratamento na comunidade terapêutica, em primeiro lugar, é adquirir
aquela disciplina que eu perdi em alguma vez lá onde eu comecei a usar, né? A Marlete, como já quebrou o meu anonimato, fazem 25 anos, 26 anos agora, dia 9 de abril, que eu não uso mais droga. Mas não é o fato de eu parar de usar droga. Parar de usar droga é muito fácil. Eu sempre dou o exemplo. Fazer um cavalo parar de beber água é fácil. Amarra o cavalo e não dá água. Pronto, ele não vai beber água. Agora, fazer ele parar de dar coice, aí requer adestramento, requer um trabalho. E assim é nós na comunidade terapêutica. Parar de usar droga é fácil. Mudar os meus comportamentos, me transformar como ser humano, que é o difícil. As pessoas ficam lá 3 meses, show, que lugar legal, que trabalho magnífico. Quando começa a olhar para dentro de si e nós temos que tomar uma decisão de nos aflorar, de nos libertar, aí o trabalho, aí já começa, né? Aí já começa as dificuldades, já começa tudo. Porque até 3 meses é aquele oba-oba, né? Oh, show de bola, estou aqui pescando, estou aqui fazendo isso, estou aqui fazendo aquilo. Mas aí quando entra mesmo no programa de tratamento, onde é exigido essa transformação, aí as coisas começam a ser dificultadas. Mas todos eles que ultrapassam esse limite têm uma vida de qualidade. Aí ela se entrega realmente a um programa que é outro viés da acolher, não só terminou o tratamento, tudo bem, meu querido, vai embora, deu, não. Nós temos um acompanhamento para aqueles que queiram, né? A Aline ainda continua atendendo, depois lá no processo que já está trabalhando e tal. Então esse é o viés, não é só tratar e jogar para a sociedade. Ele vai se perder um pouco do caminho, mas nós damos continuidade a esse tratamento, a essa ajuda. Isso é o viés que a gente dá. E a gente, graças a Deus, tem uns parceiros, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio que a pessoa consegue um emprego, consegue se estabelecer. Nós temos uma casa de reinserção social, né, que está lá disponível para aqueles que terminam o tratamento e queiram permanecer por aqui, por Itapema, e até conseguir um emprego e tal. Fica lá 3 meses com os atendimentos, com as regras, né, do processo de tratamento, e é muito show. Eu particularmente, eles sempre perguntam para mim assim, né? Ô Sérgio, como que você parou de usar droga? Eu falei, sempre assim, eu sempre falo, foi o dia que eu encontrei o grande amor da minha vida. E todo mundo olha para Marlete, né? Quando eu falo isso, foi quando eu encontrei o grande amor da minha vida. Todo mundo olha para ela, né? E aí vem a pergunta, quem é o grande amor da sua vida? E eu falo, eu. Antes de me tratar, isso me causou um dano bem... Eu sou o grande amor da minha vida. Então, é isso que a gente tenta passar para aqueles meninos que estão lá. Cara, não coloca a vida de vocês na mão de ninguém. É sua. Você é responsável. Não existe sorte ou azar. Existe consequência. É simples. Né? O cara passou no vestibular, é sorte. Não, ele estudou, cara. Ele passou, enquanto você estava lá na festa, final de semana, ele estava estudando. Então não é sorte, é consequência. Você não passou porque você não estudou. São decisões. Sim, decisões que a gente tem que tomar. E é isso, né? Hoje eu aprendi a viver o hoje. Amanhã não me pertence, entendeu? Claro que a gente tem uma projeção para fazer alguma coisa amanhã, tal. Mas o mais interessante é eu viver esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês. Que coisa linda isso aqui, ó, esse podcast. Essa troca de experiência, né? Isso que eu tenho que viver no momento. E é isso que eu tenho que desfrutar. Apesar das dificuldades que eu ainda tenho. Né? Apesar das dificuldades que eu ainda tenho, eu tenho que ser o melhor hoje. E é essa a minha missão. Ser melhor do que eu fui ontem. Né? Então, essa é a minha missão.
E eu tenho ajuda dessas duas aí que estão aí na minha vida. E trazer essa forma de reinserir, né? Isso vem desde do programa com o Sérgio, porque nessa instituição que a gente iniciou, a gente também iniciou essa parte de levar os grupos de auto e mútua-ajuda para a comunidade terapêutica, que era muito importante, porque a gente tinha a preocupação de levá-los até os grupos, né? Então, eles iam. E aí a gente começou. E hoje, já, né? A gente já faz isso, levar eles até o grupo, né? Para eles também começarem a conviver com isso, com essa família funcional, né? Os grupos de auto e mútua-ajuda hoje, para nós, é a família funcional, né? Fizemos todo o possível para que a família biológica, a família de convívio, ela também interaja e consiga, no pós-tratamento, falar essa linguagem. Mas, infelizmente, não é sempre que as famílias entendem isso. Então, lá no grupo de auto e mútua-ajuda, lá eles vão se identificar, porque lá é falado a história deles, né? Onde eles têm o padrinho, dentro da comunidade também, que tem uma parte, né? A gente trabalha com os 12 passos, né? De narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, o amor exigente. E ali eles já vão aprendendo e se qualificando e tendo as habilidades, as ferramentas para que quando eles saírem de lá, eles não fiquem desamparados, né? No momento difícil, quem que eu vou recorrer? Eu vou falar com a minha mãe que hoje eu sonhei que eu estava usando droga? Com a minha esposa? Eles não vão entender. Muitas vezes não dá para entender isso. A família já recai junto. Meu Deus, como assim? Depois de tanto tempo você ainda, né? Então, com quem que ele vai falar isso? Com alguém que viveu isso, né? E que tá tudo certo, aconteceu, né? Então, vamos reforçar. Então, esse diferencial da acolher, o antes, o durante e o depois, é fundamental. Como o Sérgio falou, várias culturas, né? É muito engraçado, assim, que a gente brinca com eles, fizemos algumas brincadeiras até de culturas de regiões diferentes, né? Para eles interagirem. Por quê? Porque eles precisam saber que vão ter que conviver aqui fora, né, com as outras pessoas. No nosso programa, a espiritualidade é pluralista. A base é a espiritualidade. Mas lá nós não temos nenhuma placa religiosa. Então vão algumas representações religiosas, todos os finais de semana, levar uma palavra. E todos eles vão sentar, ouvir, né? Não vão estar lá sendo doutrinados e também eles não estão lá para questionar, eles vão ouvir. E aquilo que serviu, serviu, e o que não serviu, né? Eles vão fazer o que realmente precisa ser feito. E ali interagir entre eles, né? Então, é isso que nós acreditamos em devolver um cidadão com responsabilidade, respeito, sem julgamento, né? E saber que realmente nada é por acaso. Qual é o tempo hoje do tratamento? Da entrada dele até, digamos, isso. Ok, meu amigo? Isso. A gente fala do tempo, nós temos esse cronograma. O nosso tempo é de 9 a 12 meses, né? Hoje, praticamente, quase nem todas as comunidades aqui da nossa região trabalham, mas já tivemos, né? Tudo depende muito de uma avaliação de uma equipe. Já tivemos alguns casos, né, de não dar alta, mas ver a necessidade daquele paciente precisar sair com 6 meses, por exemplo, com 7 meses, né? Depende muito da situação, da circunstância, e já tivemos essa experiência, funcionou para alguns, outros não funcionou, né? Mas nós temos essa condição. Ele não vai ter uma alta, ele vai continuar tendo um acompanhamento, mas com 6 meses você sim está autorizado a ir para sua casa, voltar para o teu ambiente de trabalho, porque é necessário, se não vai perder essa condição. Então, isso a gente fez já, né? Até com 5 meses nós já conseguimos, né? E tivemos um resultado muito positivo, mas o protocolo que ele vai assinar
é de 9 meses, com uma avaliação para 12 meses. Mas 9 meses é muito tempo? Depende, Depende. né? Depende. Para nós é nascer de novo, né? Então é uma gestação realmente que você vai ter todo o cuidado naquele tempo para que você nasça novamente, diferente, né? E para vir. Porque o tratamento, na realidade, ele é individual, né? Apesar de estarmos coletivamente tudo no mesmo ambiente, mas o tratamento é individual, né? Como foi falado aqui anteriormente. Eu tenho que olhar para o paciente e saber que em 9 meses pode haver uma regressão. Pode, né? E isso nós somos responsáveis, né? A equipe, os profissionais, eles têm essa habilidade de dizer, não, ele está regredindo. Nós vamos ter que chamá-lo para ver as necessidades e aí tomar essa decisão, como a Marlete falou, né? Então tá, vamos para o tratamento. A gente sempre fala com um cronograma externo, né? Você vai ter que fazer isso e nos provar, né? Não é só ter que provar através de várias técnicas, né, que a gente tem, que ele está seguindo aquele cronograma e, como foi falado, muitos deram resultados muito positivos. Então, a gente não pode abrir mão. Não, 9 meses deu não. Né? Nós temos essa capacidade de poder enxergar que esse paciente tem total condições de viver aqui junto com a sociedade, né, com os recursos que ele já aprendeu na comunidade terapêutica. Que é a comunidade terapêutica, se você não conhece, né, é uma faculdade da vida. É uma coisa fora de série. Eu não encontrei. Eu fiz 5 faculdades, terminei uma só, mas comecei 5. E eu não aprendi tanto como eu aprendi dentro de uma comunidade terapêutica. E sem psicólogo, né? A conviver, né, com as pessoas. Então, é muito bom, é muito bom. E a Acolher hoje, assim, sabe, o que me chama a atenção é a credibilidade, entendeu? O que a gente tem junto com a sociedade, né? Hoje a gente tem uma parceria muito show com a Justiça, né? Com o Fórum da Comarca daqui de Itapema. Muitas vezes o juiz aqui da comarca, não sei se eu posso falar o nome dele, doutor Marcelo, Pode. né? Que ele às vezes entra em contato com a gente e diz, tem um cidadão que está preso lá, eu vejo, né, que ele tem condições de se tratar, o que vocês acham? Aí vai a equipe lá, conversar com essa pessoa que está lá presa e geralmente a gente tenta, né, reinseri-lo na sociedade. Então, há essa parceria com as empresas e tal, então a gente faz esse trabalho maravilhoso. E é isso, né, além dos resultados positivos, tudo isso que nos motiva a continuar esse trabalho, né? Que é fantástico, né? É fantástico. E eu estava vendo você falar no início aqui, eu tenho um projeto que a Aline está me cobrando, né? De fazer alguma coisa com relação ao tratamento na rede social, né? Aí, como você falou assim, meu Deus, vai fazer um estudo que já está maluco, eu já estava pensando aqui, meu Deus do céu, acho que eu não vou fazer, não. Né? Mas é muito bom o processo de tratamento, é muito bom quando você para de usar droga e vê essa vastidão da vida aí que tem tantas possibilidades, né? Que só depende de mim. E é isso que a gente tenta passar lá para aqueles meninos na comunidade terapêutica. Quantos tem hoje lá? Hoje nós estamos com 15. 15. Chegou mais 1 ou 2 hoje? Até amanhã vai ter uns 18. Mas a capacidade é para 28 pessoas, né? Nós não chegamos muito a esse número nem sempre. Hoje o trabalho que é feito até em cima do tabagismo, porque nós também vamos atrás dos programas, né? Porque isso complica muito. A abstinência do cigarro ainda nesse momento é difícil, né? Mas também é incrível, assim, de casos de pessoas que chegam fumando 2 maços de cigarro dia e depois de 10 dias ele não sente vontade. E eles perguntam, o que aconteceu comigo, dona Marlete? Eu falei, olha, é o que você veio buscar aqui, né? Uma nova vida. Então a gente sabe que o cigarro
e a bebida alcoólica são duas drogas lícitas que causam danos, né? E que também acionam gatilhos. O álcool, principalmente, é uma droga lícita que lá dentro hoje nós temos muitos dependentes de álcool. Aqueles famosos cruzados, né? Onde iniciaram. E por isso tão difícil a gente conscientizar a família, porque aí você vem também nessa parte de doença, de uma predisposição, né? Aonde aquele pai não reconhece que precisa ter essa responsabilidade nesse ambiente familiar quando este filho ou este esposo, este pai volta para sua casa, né? Infelizmente, aconteceram algumas vezes de fazerem festas regadas à bebida para receber esse familiar que terminou o tratamento, né? Então é muito triste isso, é muito frustrante isso. E por isso que eu faço uma pergunta sempre para essa família que chega. Até que ponto você está disposto a ajudar o seu familiar? Não, Dona Marlete, eu trouxe o que precisar, o que ele... Não, eu não estou falando dele. Eu estou falando de você. Porque a família ela precisa abrir mão também de algumas coisas, né? Que são prazeres, né? Então vão enfrentar preconceitos, vão enfrentar dificuldades em amigos ou até familiares de aceitar uma mudança de comportamento. Então, até que ponto você está disposto? Porque é difícil você ter que também fazer uma mudança no seu ambiente familiar, na sua forma de agir, né? E isso também é Constituição, porque quantas vezes nós deixamos de arrecadar recursos porque, vamos fazer uma feijoada em prol da acolher? Vamos, feijoada da acolher. Vai ter bebida alcoólica? Claro, vai ter a caipirinha, não pode, cara. Tá louco? Como é que nós vamos vender bebida alcoólica se nós tratamos? Então tem esse... Eles falam demais, vamos fazer uma feijoada da acolher, vamos fazer isso, vamos fazer... Mas não tem... Você estava falando da pandemia, na época da pandemia teve os cantores que queriam fazer uma live para arrecadar alimentação e tal, e vamos fazer para acolher? Vamos fazer e tal. Mas jamais que eu ia imaginar que os caras iam beber todas durante a live, entendeu? E o meu telefone não parou de tocar. Olha a live dos caras, a colheita aí na live, né? Eu digo, meu Deus do céu. E isso é para toda a área. Os profissionais do trabalho fogiático que trabalham para é muito difícil mudar esse comportamento perante essa questão ética, uma questão moral mesmo, né? Para que a gente possa. Então, isso é difícil manter. A gente mantém ainda os modelos, né? Mudamos muito a forma de agir desta comunidade que surgiu rígida, né? Sem o conhecimento da ciência, mas nós mudamos a forma de agir. Mas essa essência de respeito que a gente sabe que muitos estão aí em sobriedade, também que vieram, né, dessa linhagem, vamos dizer assim, mas a forma é diferente, né? Mas a essência ela continua, que é o respeito, que é a disciplina, que é a ordem. Então tudo isso para nós é muito importante. E a gente abre mão, sim, e tivemos que abrir mão e vamos abrir mão porque nós temos, né, a prioridade é essa questão moral. A gente pensa assim que o convencimento vem pelo exemplo, né? Sim, exatamente. Olha, gente, dá para fazer. Exato. Dá para viver sem. Sabe como é que eu parei de fumar? Eu fumava, né? E eu estava lá na acolher. A acolher, ela não aceita o tabaco. Né? E aí um dia eles falaram, você vai ser o nosso presidente, né? Aí eu digo, tá, mas não tem outra pessoa para colocar? Não, vai você mesmo, você tem capacidade de ser o nosso presidente. Então tá, aceitei. Aí aceitei. No outro dia, eles já vieram para mim, você não pode fumar. Eu digo, mas por quê? Porque você é presidente de uma instituição que não adere ao tabaco. Como é que o presidente vai fumar? Mas não falaram nada disso para mim, você não quer mais ser presidente? Não, você vai ter que parar de fumar. Foi difícil, cara. Foi difícil.
mas já fazem, acho, 10 anos que eu não fumo. Né? Então, é os perrengues assim, né, que a gente passa. Mas, por outro lado, eu estava me lembrando assim, o que me motiva a continuar, né? A Marlete era coordenadora e eu era responsável técnico da instituição, e um dia eu cheguei na instituição, tinha uma pessoa dentro do quarto, né, deitada, e eu olhei para aquela pessoa e digo, o que trouxe essa pessoa para cá? Perguntei para os monitores, né? Foi a dona Marlete. Mas essa pessoa vai morrer aqui, cara. Tá louco? Ele não vai aguentar um tratamento, ele vai morrer. O cara tinha 2 metros de altura e pesava 40 quilos. E eu chamei ela, eu disse, não, mas o doutor, eu tenho que ajudar o doutor que nos ajuda, e o doutor, ele é lá da saúde, ele nos ajuda, ele pediu ajuda para essa pessoa. E eu digo, meu Deus, esse cara vai morrer aqui dentro, cara. Né? Eu era responsável técnico por aquilo e briguei com ela. Né? Resumindo a história, esse cara se tratou, esse cara trabalhou com a gente, né? Mas o que me chamou a atenção foi que a nossa assistente social, ela localizou a família dele em Minas Gerais. Ele fazia 15 anos que ele não via a família, que a família andava procurando ele. E quando a assistência social ligou para essa família, ela desligou o telefone. Não, é mentira, ele está morto. Né? Ele está morto. Trote. Logo em Santa Catarina, como? Está morto. E ela insistiu, e eles não atendiam mais o telefone, até que um dia eles ligaram. Né? Ligaram, não sei se falou com a Marlete, né? Aqui eu sou fulano de tal, sou irmão do cara que está aí, eu estou ligando para dar notícia que eu acredito agora em vocês, porque eu sou policial federal e eu vasculhei a instituição de vocês e a vida de vocês. Né? E eu sei agora que ele está aí mesmo, tá? Né? E foi matéria de uma empresa aqui de televisão aqui da região, né, de Santa Catarina, que fez um encontro dessa família lá na nossa instituição. Olha que legal. É uma coisa incrível. Eles vieram de Minas, entendeu? Fizeram aquele uauê todo, a imprensa, né? A repórter aqui da região, e a televisão, e a Marlete inventou de fazer um arraiá solidário, né? Lá um arraiá para poder fazer o encontro do casal, da família. E ali, para mim, eu fiquei imaginando, meu Deus, como que eu vou questionar mais alguma coisa? Né? Vou ter que ficar quieto e trabalhar, né? Se é para ajudar, ela vai ajudar. Seguir a missão, né? Seguir a missão. Hoje, essa pessoa não está mais entre a gente, ele faleceu câncer, entendeu? Mas olha só a alegria que foi proporcionada a essa família, né? Então, se a acolher, ela viveu para fazer esse encontro, já está mais que bom tamanho. Mas eu sei que a meta é muito maior ainda. E falando... Eu sei que vocês assim não querem, digamos assim, números, né? O foco de vocês não é números dele. Não. Mas cada vida recuperada, sim, Importa. ela importa, né? Ela importa. Ela vai trazer essa satisfação, né? Exato. E a certeza de que o que vocês se propuseram a fazer tá valendo. É isso, que a gente até sofre por isso, em algum momento, né? E até o Sérgio falando, mas são profissionais, assim, que têm confiança em nós, e esse caso, realmente, eu jamais levaria se eu não tivesse esse amparo também de um profissional com total responsabilidade. E ele falou, Marlete, o único lugar que eu posso levar, e eu sei que ele vai ser aceito, é acolher. Né? Então, assim, eu não pude recusar, mesmo porque eu confiava nele. Então, eu falei, não, pode trazer, né? E a partir daí, então, E esse foi um dos casos. Então, tem outros casos que realmente você... Não, é necessário. Vamos fazer. Não vamos pecar por omissão, né? Para depois lá na frente, poxa, por que nós não tentamos? Então, vamos tentar. Então, essa é a nossa forma de trabalho mesmo. Essa é a nossa missão. Trabalhar qualidade de vida. Gente, que maravilhoso. Gratidão. Que maravilhoso. Olha, ouvir assim, né, as histórias inspiradoras,
né? Espero assim que também para os nossos que vão acompanhar depois esse episódio também inspirem, Sim. né? E tem filhos? Sim. Eu tenho Pedro e José, né? O José é do meu primeiro relacionamento e o Pedro é o nosso filho, meu e do Sérgio. E eu também tenho a Tamires E a Tamires. e o Pedro Henrique. Então vamos fazer aqui, ó, uma coisinha. Tamires, Pedro e José. José. E a Aline tem a Lara. E eu tenho a Lara. Para não dar briga, eu vou pegar a Lara. Essa é uma outra história minha e do Sérgio, que um dia talvez a gente conte. Deixa eu explicar o porquê. Para você que nos acompanhou até agora, essa vai ser a palavra-chave para concorrer a um brinde do Dádiva e Gratidão. Tem que escrever no chat nas próximas 24 horas a partir do lançamento do episódio. Aí concorre a um brindezinho que a gente tem lá reservado. E a palavra-chave vai ser Lara. Tá bem? Bem. E... Boa sorte. Então, assim, é uma questão para que as pessoas que acompanharam até aqui, elas participem, né? E com isso também consigam aí, nos ajudar, né? Dessa forma. A Lara é nossa voluntária mirim. Oh, isso Sabe? é muito legal. Ela participa literalmente. Legal. Gratidão, muita gratidão. Gente, a gente está, assim, indo para o final. E eu queria, assim, pedir que pelo menos os três deixassem, assim, uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Eu tenho uma frase muito... que todas as vezes que eu termino de falar alguma coisa, tem uma frase de um escritor que diz o seguinte: nós somos pérolas únicas no teatro da vida. Não existe pessoas prósperas ou pessoas derrotadas. Existem sim pessoas que acreditam e pessoas que deixaram de acreditar nos seus sonhos. Por isso eu desejo a cada um de vocês, nunca desistam dos seus sonhos. Olha aí, poeta. Não é minha frase. A minha mensagem é que as pessoas não desistam. Uhum. E que elas acreditem que atrás de uma desgraça pode vir uma grande graça. É isso que me motiva até hoje. Tornar aquilo que era a desgraça em uma grande graça. Legal. Dentro dessa área existe muito preconceito. Desde o próprio dependente químico até as pessoas em geral na comunidade, né? E a melhor forma de combatermos esse preconceito é através da busca de conhecimento. Então, a Acolher está de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre diferentes formas de tratamento e também precisar de uma orientação, precisar de um apoio. Nós estamos de portas abertas. Que legal. Muito obrigado, gente. Gratidão. Gratidão. Quero deixar no finalzinho aqui isso aqui é de um patrocinador, do Ar Digital, para vocês darem uma olhadinha. Talvez possa interessar na questão da captação de recursos. E um mousepad com a nossa logo. Que legal. Para ser usado lá no escritório. Depois vocês têm que se decidir aí quem... Eu trouxe uma lembrança para você também. Opa! E a gente gostaria de passar. Eu só Tranquilo. quero tentar pegar aquela sacolinha lá, Sérgio. Mas Vamos ver se a gente pega lá. A gente faz com a força do pensamento, não da fé. ali por trás, amor. Vamos bagunçar um pouquinho aqui a gravação, mas está tudo certo. Pode. Nós gostaríamos que você vestisse Ufa! esta camisa. Com a nossa gratidão. Olha, Que legal, gente. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. De coração. Se ela não me servir, mas tem gente que vai usar, tá? Porque assim, meu tamanho ele é um pouco especial, você já deve ter percebido, né? Eu acredito que mais servisse.
Que legal. Gratidão. Muito obrigado, gente. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de registrar a palavra-chave, que eu não vou repetir, e volta uns minutinhos aí, você vai achar ela, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio.